Então, pessoal, eu vou fazer um react aqui do canal Auriverde Brasil, que é um canal que eu acompanho, certo? Tanto é que eu sou inscrito, né? Eu já havia upado um vídeo aqui, né, o qual eu achei bastante interessante, envolvendo o nosso querido líder do MBL, né? Renan Santos, Renan Tour de Blonde Santos, quando ele tinha dito que o Flávio Bolsonaro tinha que empacotar, né, tinha que morrer. Aí então tá aqui, ó. Presidente do MBL ataca Flávio Bolsonaro com ofensa. Deixa eu dar uma olhada aqui no título. Ó, presidente do MBL ataca Flávio Bolsonaro com ofensas graves, entre aspas, tem que ser destruído. Aí aqui na descrição, durante uma live nas redes sociais, o fundador e presidente do movimento Bumbum Livre, MBL, Renan Santos, né, fez ataques contundentes ao senador Flávio Bolsonaro, PL Rio de Janeiro. Bom, ele já deixou claro que no segundo turno, né, quando for Bolsonaro e Lula, ele vai, né, pregar o Lula, né, de novo, certo? Ele vai fazer isso aí de novo. Os dois disputam espaço como pré-candidatos à presidência da República. Na transmissão, não, disputam espaço entre aspas, né, cara? Porque o Renan é irrelevante, né? Os dois disputar. Na transmissão, Renan chamou o parlamentar de ladrão e traidor, né? Traidor como se o MBL não fosse traidor, né? Como se na verdade a situação fosse completamente oposta, né? Renan chamou o parlamentar e declarou que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro precisa ser destruído. Ah, só que acontece que ele havia sido irônico. Ok, cara, eu até entendo, só que o mal é que o Renan, para se valer, para querer aparecer, ele sempre faz esses, entre aspas, ataques contundentes, cara. Ele quer aparecer por meio da vergonha alheia, né? Enfim, a gente vai fazer o react agora. Vamos lá. Com Wellington Barros. Fala, Barros. Vitório, trazer agora um tema que reverberou no final de semana, sobretudo no nosso Instagram, inclusive no @Auriverde Brasil, que são as declarações do fundador e presidente. Com Wellington Barros. Fala, Barros. Vitório, trazer agora um tema que reverberou no final de semana, sobretudo no nosso Instagram, inclusive no @Auriverde Brasil, que são as declarações do fundador e presidente do MBL, o Movimento Brasil Livre, Renan Santos. Ele fez duras críticas ao senador Flávio Bolsonaro durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais. Ambos são pré-candidatos à presidência da República, aliás, o Renan Santos pelo partido Missão, que é um partido criado aí pelo MBL. Na live, o Renan chamou o Flávio Bolsonaro de ladrão e traidor e afirmou que o filho do ex-presidente precisa ser destruído. Ele chega a falar em algum momento que Flávio teria que ser morto. Vamos acompanhar um trecho dessa reportagem, dessa fala, né, dessa declaração dada por ele em uma live nas redes sociais. Flávio Bolsonaro destruiu a nossa revolução, a revolução que nós começamos, sacou? O Flávio Bolsonaro é o traidor da nossa revolução. Não há Lava Jato, as ruas foram tomadas pelo culto ao bolsonarismo, tudo foi entregue ao STF, porque o Flávio Bolsonaro é corrupto, porque é um ladrão, porque ele é um vendilhão, porque ele é um fraco, e o pai dele, que é outro fraco para proteger ele, entregou tudo pro STF. O Flávio Bolsonaro é um cara que vive na mão do Gilmar Mendes, o Gilmar Mendes salvou ele várias vezes. Ele é grato ao Gilmar Mendes. O Flávio Bolsonaro é o cara que acabou com a Lava Toga. O Flávio Bolsonaro vive fazendo negócio de lobby em Brasília. Ficou multimilionário roubando em Brasília. O Flávio Bolsonaro é um ladrão. 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 É isso que o Flávio Bolsonaro é. Um ladrão. Então, é nossa função histórica acabar não apenas com, vamos dizer, a roubalheira, acabar com a esquerda. Nós vamos acabar com a esquerda. Mas o traíra tem que morrer. E o traíra é o Flávio Bolsonaro. Ele precisa ser destruído. Eu vou acabar com a raça do Flávio Bolsonaro. Aí você fala pra mim que, olha só, mas o Renan disse que ele tem que morrer politicamente, cara. Eu entendi, mas eu vou reiterar o que eu havia dito alguns minutos atrás, né? O Renan, ele, pra aparecer, pra se valer, ele só quer fazer isso por meio da vergonha alheia, cara. E eu acredito que o Flávio vai processar ele, cara, por isso aí. Eu acredito que sim, certo? Me aguarde, seu vagabundo. Me aguarde. Você e sua volúpia por dinheiro, seu ladrão vagabundo. Você acabou com tudo de bom que estava acontecendo no Brasil. É sério que o Renan tá falando, tá acusando os outros de ter volúpia por dinheiro? É sério mesmo, bicho? É sério mesmo? Seu lixo. Eu vou acabar com você.
Bom, e aí essa fala do pré-candidato à presidência, Renan Santos, acabou também ganhando repercussão na imprensa, e aí dias depois ele deu uma entrevista e ele foi questionado pelo repórter, que diz o seguinte: poxa vida, você faz declarações como essa, é esse que vai ser o seu mote de campanha, atacar todo mundo, sair falando o que você está falando em relação ao Flávio Bolsonaro? Daí ele recuou, falou que a morte do Flávio deveria ser politicamente. Vamos conferir esse trecho também. Eu falo de organização, de fato a gente vê aqui, quem está nos acompanhando pelas redes sociais, está vendo um grande número de pessoas que estão acompanhando aqui, postando mensagens aqui, claramente muita gente ligada ao seu grupo. E aí, eu queria tocar nesse ponto, que o senhor claramente demonstra assim, o maior potencial, talvez em alguns segmentos específicos do eleitorado. Eu pergunto, qual a sua estratégia para ampliar esse potencial? É através de ataques duros e agressivos até, às vezes, como fez recentemente em uma live, dizendo que o senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro tem de morrer. Isso mesmo? O senhor não se arrepende dessa fala? Não, porque eu disse que ele tem que morrer politicamente. Inclusive, o Flávio Bolsonaro tem que morrer politicamente. O Flávio Bolsonaro é um câncer para a política brasileira. O Flávio Bolsonaro, com seu escândalo da rachadinha, seu movimento com milícia, foi o responsável por fazer o seu pai, o covarde do Jair Bolsonaro, trair a revolução que levou ao poder. Chega, não vou ouvir mais esse bosta aí. Não ouvi mais esse bosta, tá? Eu só coloquei para dizer uma coisa: a gente tem que estar atento a alguns movimentos. E vou fazer aqui vou contar uma história que eu vivi. No ano de 2000, eu profissionalmente fui contratado para participar de uma campanha eleitoral, prestar minha voz, meu texto, tal, para uma campanha eleitoral em Bauru, para a prefeitura. E naquele momento, e essa é uma história real, Edson já estava comigo nessa jornada. O candidato que nós fizemos a campanha tinha 6% das intenções. O primeiro colocado tinha 45%, o segundo colocado 24% e o terceiro 6%. Aí, naquele momento, chegou um estrategista contratado pelo partido, era o PPS na época. Chegou um estrategista para uma palestra, uma orientação para a gente mediante uma pesquisa que havia sido feita recentemente, isso ainda em meados de julho, início do mês de julho, com uma campanha que naquele tempo era mais longa, não é uma campanha como a de hoje, breve, curta, né? E aí me lembro perfeitamente do estrategista, um homem renomado, já havia participado de campanhas, inclusive nos Estados Unidos, tá, um cara diferenciado. Ele falou o seguinte: olha, nessa situação aqui, com 6%, terceiro lugar, né, pouco tempo para a gente poder fazer com que esse quadro vire, esse placar vire, a gente tem uma estratégia que é a seguinte: primeiro passo, porrada em quem está na frente. Mas bate de mão aberta, xinga, chama atenção, mas provoca, vai tomar processo, mas é assim que você vai aparecer. Aí você vai falar: pô, então você está dando palanque para esse... Não, eu só estou te mostrando que o que esse cidadão, muito provavelmente tenha como estratégia, que a gente usa há mais de um quarto de século e deve estar sendo aplicada agora, tem efeito. Outro dia aqui, lendo uma pesquisa eleitoral, Wellington Barros falou assim: Lula não sei o que lá, Flávio Bolsonaro não sei o que lá, tal, Renan Santos. E eu me manifestei assim: quem é que vota em Renan Santos? Então, cara, só aquela criançada, né? O pessoal que, inclusive, segue o MBL, né? E também, você pega que dentre esse pessoal aí, tem alguns ali, né? Que passa o dia inteiro defendendo o grupo, cara. O dia inteiro defendendo o grupo e não ganha um puto, cara. Não tem um puto no bolso pra fazer isso aí, pra estimulá-los a fazer isso aí, certo? É só o público infanto-juvenil que suporta esse MBL aí, cara. Só o público infanto-juvenil. Agora você pega a gente adulta de fato, isso aí não acontece, né? Até tem uns 2 ou 3 ali que são acima de 30 anos, né? Mas se você pegar no geral mesmo, de fãs do MBL, de apoiadores deles, né? A maioria é público infanto-juvenil, cara. Pode me dizer quem é que escolhe? Não, eu voto Renan Santos. Quem? Quem?
Diante disso e dessa estratégia, que é uma estratégia que traz resultado, tanto é que a gente está discutindo o nome de si. Inclusive, cara, pra mim, só poderia votar, certo, quem fosse acima de 30 anos, quem tivesse o ensino médio completo, certo, e que, inclusive, soubesse escrever o português correto. Mas, enfim, vamos continuar. Desse bosta aqui, desculpa falar assim, mas pra mim um cara que ameaça o outro de morte, que xinga o presidente Bolsonaro, pra mim isso é um sem vergonha. Ele é um sem vergonha. Ele pra mim é um sem vergonha. Quem tem que ser investigado é o MBL, os comparsas, quem vai pra Ucrânia e fala o que falou de ucraniana, em tempos de guerra, de vulnerabilidade, essa turminha tem que ser investigada. Mas percebam o efeito de uma estratégia. Vamos atacar. Vamos atacar. E esse é o tal do Renan Santos. Já deu para entender? Depois ele já vem corrigindo, porque já deve ter tomado um processo. Desejo eu que o jurídico do PL e o jurídico do Flávio... Então, cara, eu creio que não. Eu creio que não, porque deu para entender ali com perfeição que ele foi ali completamente metafórico. Certo? Deu para entender aquilo ali com perfeição, bicho. Mas enfim. Estejam atentos e inundando de processo essa cambada. Mas assim, abriu a boca, falou, tem que processar. Para tentar estancar estes que abusam da retórica, de um discurso de ódio ofensivo, que ultrapassa todos os limites, para tentar estancar. Por quê? A história das 4 linhas, a história não sei o que, tem momentos... Aí você vê que esses imbecis aí, né, eles vão falar, mas e a liberdade de expressão? Vocês que são bolsonaristas, vocês não pregam a liberdade de expressão? Cara, a liberdade de expressão é justamente você ter direito de falar o que quiser, mas que também, né, acaba dando direito da pessoa que havia se sentido ofendida, né, reagir. Certo? Isso aí é que é a liberdade de expressão mesmo, né? Porque se não fosse, né, o que você estaria sendo censurado, né? Aí sim, né? Certo? Então é outra situação. O seu opositor, você tem que fazer com que ele sinta que você também está disposto a enfrentá-lo e não deixá-lo de lado. Sim. Porque se você, num determinado momento, falar, não, deixa ele falar, Flávio, não entra nessa. Um cidadão dessa categoria tem que ser processado, tem que juridicamente pagar. Por quê? Ele disse que você tem que morrer. Depois ele já sai corrigindo. Só que com esse tipo de gente a gente vai lidar. Inclusive que pode ser comprado pelo Lula. Sim. É uma hipótese para ser esse franco atirador. Cara, o voto Lulo em 22 deixou claro que o MBL já tinha se vendido para a esquerda mesmo, certo? Ali eles estavam, e ainda estão até hoje, né, coladinhos com o establishment, certo? Então, não vem esse pessoal aí comentar que é antissistema, não, eles são completamente pró-sistema. Os caras se regozijam com o que acontece com os presos de 8 de janeiro, cara. Estão assim com o STF, com o Xandão. Aí vai ter um gado do MBL que vai comentar, só que a gente já criticou o STF, já criticou o Xandão. Aí eu perguntaria em que lugar? Na Valete. Porra. Cara, ninguém lê, né? Ninguém lê aquilo ali, só lê quem é gado do MBL, que está disposto a pagar R$70, cara, uma revista que custa R$70, certo? Você acha que o grande público vai ficar sabendo que vocês já andaram criticando o STF e o Xandão por lá? Não vai, cara, e sem contar que são críticas, as críticas que vocês fazem ao STF, elas são as mais fracas e genéricas possíveis, cara. Certo? Vocês não se colocam de peito aberto para criticar aqueles ratos lá, né? E inclusive eu vou comentar aqui de novo, né? No canal Fio Diário, a Amanda Vettorazzo, ela declinou em relação a estar no coro fora Xandão. Ela não quis isso aí, cara. Certo? Ela não quis isso aí. Ou seja, o MBL tá morrendo de medo de ser encalacrado pelos ratos de toga, cara. Se eles criticarem os caras, né?
O MBL não quer criticar o Xandão, não quer criticar o Jato de Toca, por quê? Porque tem medo de serem trancafiados, de serem processados, certo? É só você pegar de o que? De 2002 até aqui, não, 2022, né? As pessoas que são da direita e que andaram se ferrando, né, através do Jato de Toca do STF, foi o pessoal bolsonarista, cara. Nenhum MBLode, né, nenhum que se põe como da direita e que é do MBL havia se ferrado de qualquer forma, cara. Nenhum deles. Certo? Só se ferrou gente bolsonarista. Né? Então não vem meter essa aí de que a gente critica o Xandão, certo? Isso é mentira, cara. Isso é mentira. Atirador. Você vai atirar no... Alguém vai atirar no Flávio aqui. Se o Lula atirar no Flávio, é sinal que o Flávio está bem. Então põe um cidadão de baixíssima qualidade moral para poder atacar o Flávio. Tudo isso é técnica. Tudo isso é técnica. E nós temos que estar atentos ao que vem pela frente, Olavo. Trouxe luz aí sobre a estratégia. De fato, está procurando palco, está procurando palanque. Eu fico com algumas dúvidas, né? Será que ele já pagou o José Roberto Burnier? Ou será que ele já pagou o Gil Diniz, esse moço? Enfim, tem umas dívidas, né? Parece que tem a impressão que dá aqui que umas dívidas de empresas, 6 milhões, ele diz que são empresas familiares, não são dele, mas enfim, poderia explicar melhor. Agora, nós conversamos aqui sempre sobre eleições, né, amigo ouvinte? Você consegue imaginar esse cara com esse vocabulário, com essa forma de agir, ocupando um cargo no legislativo? Só lembrando que ele não fez as falas lá sobre as ucranianas, mas ele estava na viagem. Sim. Lembra que a fala foi assim: ucranianas são mulheres fáceis porque são pobres? Sim, foi isso mesmo. Muita coisa que explicar. Agora, respondendo lá aos seus processos, enfim, eu acho que já tá bom, acho que já falamos demais dessa pessoa e não vamos ficar batendo palma para louco dançar. Valteira, deixa eu te ouvir também sobre isso, por gentileza. Sabe que o ego às vezes nos prega armadilhas, né? A gente fica tentado a responder as coisas e a inveja é uma merda. Desculpe o meu português, mas é um fato. Por exemplo, agora há pouco aqui eu estava com o meu, atrás de mim aqui a tela, reproduzindo ao vivo o nosso programa, e alguém comentou ali que eu era tão sapatênis que me colocava como pano de fundo do meu próprio comentário. E evidentemente que isso é o olhar dele, não, porque é o nosso programa que estava ao vivo aqui. E eu repito isso, a inveja é uma merda, ela está presente nas relações humanas em todos os momentos. Mas o Renan atingiu o objetivo deles, né, que é fazer com que a gente fale dele, a gente dê espaço para ele. Como disse o Piton, ele disse assim, tira esse bosta daí, né? Ele conseguiu o objetivo dele. Há muito tempo, na verdade, o grande ressentimento do MBL é uma linguagem que eles descobriram para conversar com essa galerinha de primeiro voto, 16 a 20 e poucos anos, TikToker. São coisas muitas vezes sem conteúdo, vídeos com edição e corte, para falar coisas que são próprias para a rede social e para a internet, para fazer lacração. O MBL queria ter sido esse porta-voz de uma direita brasileira. Mas, naturalmente, porque expressava o sentimento de todos nós, aconteceu o bolsonarismo. E eles não perdoam isso. Eles não aceitam isso. Agora, para além de tudo, a gente precisa se perguntar, nesse momento, além da estratégia eleitoral que bem o Pittoli denuncia e fala, né, e diz o que é, por isso que eles estão batendo no senador Flávio Bolsonaro, além disso, é preciso a gente se perguntar o seguinte: batendo nesse jeito, no nosso lado, a serviço de quem que eles estão? Eu acho que eles estão a serviço, na verdade, é do Lula e da esquerda. E só mais um detalhe, não é? Era o mesmo cidadão que dias atrás falava só de Banco Master, dos escândalos e de repente um certo silêncio. Só para a gente ir entendendo com quem estamos tratando. Só não podemos desprezar, porque está no jogo.
Está no jogo para cumprir com o papel, está no jogo para ser franco atirador, está no jogo, sabe que não vai ganhar, não tem a menor possibilidade de ganhar. Não, anda com Kim Kataguiri, com, como é que chamou outro lá, o Arthur Duval, anda com esse tipo de gente, beleza. Então, chance de ganhar é nula, é impossível. Mas eu conheço ao longo da jornada, e conheci ao longo da jornada, pessoas, por exemplo, que negociam tempo de televisão. Deixa eu te contar uma. Tem esses partidos nanicos que tem 7 segundos de tempo de televisão, que numa campanha municipal negocia a R$10 mil o segundo. Ou seja, o presidente do partido, para fazer a coligação, ou simplesmente para que utilizem o espaço daquele partido numa campanha eleitoral, negocia a R$10 mil o segundo. Estou falando de R$70 mil. Um cara com 7 segundos de tempo de televisão. Então agora eu quero que você, esse espaço por 7 programas para atacar não sei quem. E assim vai negociando. Esse é o Brasil, nós não podemos desprezar isso. O que esse cidadão fez, né, esse ataque que ele fez ao presidente Bolsonaro, a Flávio Bolsonaro, e o espaço que ele conseguiu, isso tem motivo. Isso não é à toa, isso não é de graça. Só que nós precisamos entender que o jogo só está começando, Olavo. Ainda é 2 de fevereiro. A gente, agora, nesse momento, a gente está 8 meses. Tem março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. 7 meses completos a gente tem até o momento da eleição. Na semana final da eleição de 2022, o marqueteiro do Lula na eleição decidiu colocar uma peça mentirosa sobre o presidente Bolsonaro e sobre o governo Bolsonaro, e eu tentei fazer alertas, entramos em contato com o jurídico do PL, e o que eu ouvi foi depois a gente vê, e deu no que deu, onde falava que Bolsonaro ia cortar as férias do trabalhador, o 13º do trabalhador, fundo de garantia do trabalhador, que ia mexer na aposentadoria. Quando eu ouvi aquela peça, na semana final da eleição, reta final da eleição, eu falei, opa, pera um pouquinho, isso está veiculando o Brasil inteiro, chegou aqui pra gente isso na rádio, né? Chegou aqui pra gente veicular, chegou. Chegou pelo Partido dos Trabalhadores, chegou. Por quê? Aquela peça publicitária não cumpria com a legislação eleitoral. No final colocar partido não sei o que, colocação, sabe aquela que fala rapidinho lá, PT, nem aquilo. Ou seja, era para ludibriar, para enganar, com mentiras. E o que aconteceu? Passou a semana inteira a veiculação daquilo. Impacta num cidadão inteligente, informado e politizado? Não. Mas e no povão? Está vazando um áudio aí. E no povão? E no povão? Ih, vai cortar minha aposentadoria. Eu vou votar nesse cara. Por mais que a gente saiba de tudo o que aconteceu na eleição de 22, 1.800.000 votos a diferença, Olavo. Uma peça publicitária mentirosa, uma campanha de ataques como desse cidadão, podem definir um jogo. Ou definir... Então, cara, só acontece que eu vou dizer aqui que em 22, o Jair, ele não havia, entre aspas, perdido por conta de votos. Certo? Ele havia perdido por conta da intervenção do STF. Certo? Mas enfim, vamos continuar. Ou trazer um impacto importante. Nosso ouvinte Sérgio Ferreira fez aqui uma fala interessantíssima. Seria ele o novo Janones? Nossa audiência é boa demais. Tá aí. Então, não prospera esse tipo de discurso aqui, né? Mas a gente sabe onde prospera. Boa. Obrigado, Sérgio. Pois não, Olavo. Pois não, Walter. Falsa direita. Pois não, Walter. O Janones da falsa direita. Sabe que quando a gente vai fazer uma obra, começa pelo alicerce. Tem que ver qual é a escala de prioridade desse pessoal aí do MBL. Se nós estamos diante de uma perseguição judicial, se nós estamos diante de uma corrupção sistêmica, nós temos que começar por aí. Se nós estamos diante de uma condenação absolutamente injusta de um ex-presidente da República, ninguém vai falar em corrigir o Brasil
e não começar corrigindo o que está errado. E se eles começam exatamente a atacar aqueles que são as maiores vítimas dessa perseguição, desse sistema, a gente está vendo que eles estão querendo começar a casa por algum lugar que não é exatamente o alicerce. Quem sabe eles estão querendo começar a casa pela televisão que está na sala. Então é isso aí, cara. Só que antes de terminar o vídeo eu quero ver um negócio aqui. Ó, aqui ó. E tá errado. Vou ver aqui. Aqui, primeiro turno, né? Entre aspas, chega de Bolsonaro, nós queremos o novo. Aí aqui tá a União Brasil, tá o Omissão, né? O novo PSDB. Né? Aí no segundo turno, ó, vamos juntos com o Bolsonaro, né? Que é o voto útil, né? E tudo mais. Aí aqui embaixo, né? Tá a esquerda, né? Bom, se bem que o PSDB é de esquerda, né? De qualquer forma. E o Omissão também é de esquerda. Aí aqui embaixo, né? Primeiro turno, temos que acabar com o governo neoliberal do Lula. Aí aqui tá o PSOL, tá a Unidade Popular, né? Tá o Partido Verde, o Rede, o PCO. Aí aqui no segundo turno, né? Vamos juntos com o Lula. Certo? Só que o Omissão, né, que é o partido, obviamente, do MBL, ele vai prosseguir no segundo turno. Certamente, cara, eu tenho certeza de que isso aí vai ocorrer, né, na anulação de votos. Eles vão anular de novo o voto, cara, como aconteceu em 22. Eles vão anular de novo. Certo? Eu aposto com você, com qualquer pessoa que esteja vendo esse vídeo agora, que o partido Omissão, que o MBL vai anular o voto no segundo turno de novo. Certo? Aposto com qualquer um, cara. Com qualquer um isso aqui. Então é isso, pessoal.